Olá, pessoal. Vamos falar dos fatores que afetam as velocidades das reações SN1 e SN2. Os grupos funcionais, né, ou as funções orgânicas, algumas podem reagir tanto por mecanismo SN1 como mecanismos SN2. O que vai determinar aí se vai ser predominantemente SN2 ou SN1 vai ser a velocidade relativa que elas acontecem. Por exemplo, um haleto de alquila que reage rapidamente pelo mecanismo SN2, ele vai reagir lentamente ou até não pode reagir, né, por mecanismos SN1. E o que vai determinar essas velocidades relativas são alguns fatores, como a estrutura do substrato, a concentração e reatividade do nucleófilo, o efeito do solvente e a natureza do grupo retirante. Então, a estrutura do substrato para SN2, o problema está o impedimento estérico. Lembrando que o mecanismo reacional de SN2 é uma reação sincronizada, ela acontece em uma única etapa. O nucleófilo vem e ataca o carbono ligado ao grupo retirador por trás. E para que isso aconteça, eu tenho aqui que ter grupos pouco volumosos, né, para que o nucleófilo ataque mais rapidamente. Já para os mecanismos reacionais SN1, está relacionada à estabilidade relativa do carbocátion que se forma. Então, nós vimos na aula de carbocátion que os carbocátion mais estáveis são os terciários. Então, para SN1, quando você tem um carbocátion ali estável, você tem uma energia livre de ativação menor. Se você tem uma energia livre de ativação menor, você tem uma velocidade maior aí na reação. Só voltando aqui para SN2, para vocês notarem aqui, quanto maior os grupos volumosos, né, mais impedido vai ser o ataque aqui do nucleófilo por trás. Um outro efeito é o efeito da concentração e da força do nucleófilo. Vamos lembrar um pouco do mecanismo do SN1. A primeira etapa e a determinante, né, no mecanismo reacional é a formação do carbocátion. Então, como ela é unimolecular, ela só depende mais dessa etapa da formação do carbocátion ali. O nucleófilo ele não interfere tanto na velocidade das reações SN1. Então, por isso que tanto a concentração quanto a força do nucleófilo não afeta de forma alguma as reações SN1, a velocidade das reações SN1. Já para SN2, nós temos que realmente, tanto a concentração, quanto maior a concentração e quanto maior a força aí do nucleófilo, vai aumentar a velocidade da reação. Então, um nucleófilo com carga negativa é sempre mais forte que seu ácido conjugado. Vamos só lembrar aqui, lá da química geral, que o ácido conjugado, aqui vai ser aquele que eu tenho um próton a menos. Então, vejam que aqui o íon metóxido é mais forte, é um nucleófilo mais forte do que o metanol, que é aí, no caso, o seu ácido, né? Então, olha, note que essa reação aqui de SN2, ela é mais rápida, ela acontece mais rapidamente do que essa aqui, onde eu tenho aqui o ácido conjugado. Uma outra coisa que você pode verificar aí, né, a força do nucleófilo é em um grupo de átomos no qual o átomo nucleofílico é o mesmo, a força acompanha as basicidades respectivas. Lembrando que uma base é aquela que tem a maior capacidade de doar um par de elétrons. Lembra na aula de nucleófilo e eletrófilo que vimos que os termos são sinônimos? Então, nem sempre vai ser, tá bom, pessoal? Mas nesse caso aqui, né, que eu estou falando sobre força, você pode comparar porque o átomo é o mesmo. Então, vejam aqui, que quando se há carga negativa, né, já no átomo nucleofílico, ele é mais forte. Nota que esse aqui é mais forte do que esse onde eu tenho aqui uma estabilização da carga por efeito de ressonância. Então, a carga é mais deslocalizada, a minha base é mais fraca. E assim por diante, tá bom?
Átomos dentro de uma mesma família da tabela periódica não acompanham a basicidade. Pessoal, isso é explicado porque os átomos aqui, quando nós descemos ali a tabela, né, na mesma família, descemos na mesma família da tabela periódica, os átomos abaixo, eles são átomos maiores, possuem um maior raio. Então, quando eu tenho uma carga em um átomo desse, a carga ela é mais dispersada. Na verdade, os elétrons são mais dispersados, são mais polarizáveis. Se eles são mais polarizáveis, eles são mais fáceis de serem doados. Um outro detalhe, e nós vamos ver no slide posterior, é que quando o íon, né, ele é pequeno, ele é mais fácil de ser solvatado. Se ele é solvatado, ele é impedido de atacar o substrato, principalmente naqueles solventes que nós chamamos de solventes próticos. Então, aqui eu tenho um efeito do solvente que nós começamos a falar no slide anterior. Então, para as reações de SN2, em geral, aumentam a velocidade quando ocorrer em solventes polares apróticos. Vamos só diferenciar o que são solventes polares: próticos e apróticos. Próticos é quando eu tenho um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, possível de fazer ligações de hidrogênio aí com o teu nucleófilo. Então, notem aqui a água, que é um solvente polar prótico, ela solvatando aqui um possível haleto de alquila. Imagine se aqui for o íon fluoreto, né? Aí, nesse caso aqui, quanto menor o átomo, mais ele é solvatado. Então, aqui impede o quê? O ataque dele lá no substrato. Então, normalmente, quando os químicos querem realizar reações via mecanismo SN2, se utiliza de solventes polares apróticos. Aqui alguns exemplos para deixar aí para vocês. Já para SN1, o contrário acontece. Para SN1, solventes polares próticos, como a água, são bons. Por quê? Lembram da primeira etapa, a etapa determinante do mecanismo reacional de SN1? É a formação aí do carbocátio. Lembrem que nessa formação há uma formação de duas cargas, uma negativa e uma positiva. Para que ocorra uma estabilização dessas cargas, é interessante que elas sejam solvatadas pelos solventes. Então, se você estabiliza as cargas, você está diminuindo aí a energia livre de ativação. Se você diminui a energia livre de ativação, você diminui aí, consequentemente, a velocidade da tua reação. Então, mais uma vez, SN2, o bom para o mecanismo aí, para a velocidade da reação, são solventes polares apróticos. E para SN1, solventes próticos, né, aumenta a velocidade. E natureza do grupo retirante? É aquele grupo que vai ser substituído. Então, pessoal, tanto para SN1 como para SN2, você tem que ter um bom grupo retirante. E um bom grupo retirante é aquele que torna íons mais estáveis depois que se desprendem. Por que isso, pessoal? Porque quando eles são estáveis, eles vão estabilizar o estado de transição, né? Vai diminuir a energia livre de ativação e, consequentemente, vai aumentar a velocidade da reação. Ó, vejo que tanto para SN1 como para SN2, aqui, ó, no estado de transição, o início da formação de uma carga negativa. Por isso, né, é importante que essas cargas aqui sejam estabilizadas. Agora, o que é um bom grupo retirante? Então, vejam aqui na mesma família que, no caso, átomos maiores, eles estabilizam mais a carga. Por quê? Porque eles acomodam melhor a carga ali. Então, é mais difícil deles doarem. Um grupo retirador, né, um grupo retirante, como aqui o íon hidróxido, não é interessante, porque ele é uma base, né, muito forte, né, não é tão estável assim. Normalmente, o que é que acontece? Para que ocorra essa reação, há primeiro uma protonação dessa hidroxila em meio ácido, para que quando ela saia como um grupo retirante, ela saia como uma molécula neutra aqui, a água. Aí sim, aí há um bom grupo retirante. E por último, pessoal, esses grupos aqui, como o hidreto,
e o CH3 aqui negativo, né? Dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque são grupos que não são estabilizados, são extremamente reativos, porque a tendência desses átomos não são ficar reativos ou ficar negativos. Então, pessoal, só para finalizar, um resumo de SN1 contra SN2. Quando é que eu sei que um grupo funcional, por exemplo, o que a gente vem falando bastante, um haleto de alquila, ele vai reagir mais pelo mecanismo SN2 do que pelo SN1. Então, para SN1, o substrato ele necessita de um carbocátio extremamente estável, lembrando que a etapa determinante é a da formação desse carbocátio. Então, ele tem que ser estável para a energia de ativação livre ser menor e a velocidade acontecer mais rapidamente. O nucleófilo não interfere tanto. Por quê? Porque não faz parte da etapa que determina a velocidade da reação. Então, ele pode ser uma base de Lewis fraca, uma molécula neutra. Quando uma molécula neutra, pessoal, geralmente existe um tipo de reação SN1, que é o que nós chamamos de solvólise, que nada mais é quando o solvente ele é o nucleófilo da reação. No caso, quando é a água, por exemplo, o nome dessa reação é hidrólise. Então, a água age como nucleófilo no substrato. E solventes próticos polares, né, onde eu vou ter uma estabilização dos íons formados ali na primeira etapa, a formação do carbocátio, isso ajuda a estabilização do estado de transição, diminui a energia livre de ativação, consequentemente, diminui a velocidade da reação. Para SN2, há necessidade de substratos desbloqueados para que o nucleófilo consiga atingir mais rapidamente o carbono ali deficiente em elétrons. Há necessidade também de base de Lewis fortes ali nos nucleófilos. Lembrem que SN2 ela é bimolecular porque ela depende tanto da concentração aí do substrato como do nucleófilo. Então, é importante tanto a estrutura deles como a concentração deles, ok? É importante também, em SN2, o meio reacional ser com solventes apróticos, polares. Por quê? Porque se eu tiver um prótico, ele vai impedir aí o ataque tanto ao nucleófilo, tanto do nucleófilo ao substrato, né, quanto aí na estabilização dessas estruturas. E o grupo retirante, ele vai ser interessante tanto para SN1 quanto para SN2, quanto mais estabilizado ele for, certo? Então, tanto para um quanto para outro, eu tenho que ter uma estabilização aí no meu grupo retirante. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí as diferenças de velocidade, os fatores que levam aí à diferença de velocidade tanto para SN1 quanto para SN2. Encontro vocês em outro momento.